Senhor, Senhor. Testemunho da minha casa. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Sou Albenise de Lima Pinto, tenho 58 anos, moro na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, médica há 32 anos, com especialidade em endocrinologia, casada com um colega de profissão, mãe de um filho também médico e de uma filha fonoaudióloga, uma neta, além de um genro e uma nora. Caro ouvinte, tudo que vou narrar é para que sirva para o seu engrandecimento espiritual. E nunca se desesperar, por maior que seja o seu problema, nunca esqueça que existe um grande Deus. Dou início ao meu testemunho agradecendo a Deus, o único Deus vivo, por tudo que Ele fez quando passei por uma grande tribulação, ao qual passo a narrar daqui para frente um fato, que foi a compra de uma casa. Diz as Escrituras Sagradas no livro do profeta Isaías 43, de 10 a 13, vós sois as minhas testemunhas, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Esta história teve início no mês de março do ano de 1991, quando resolvemos vender uma terra que tínhamos em Lamarão, município de Macaíba, media 53 hectares, rio perene, 2.000 pés de coco, 60 de laranja e limão. Gado, uma riqueza, tudo por conta de problema com o morador. Era muito difícil administrá-la sem a nossa presença. Eu tinha vontade de me mudar do bairro de Ponta Negra, por ser longe do trabalho, para dar melhor assistência aos meus filhos, ainda crianças. Meu esposo aceitou a minha ideia, não de muito bom grado. Eu praticamente o impus. E assim ele deu a permissão para que eu procurasse uma casa para comprarmos, mais perto do nosso trabalho e que facilitasse a minha vida. Comecei a ler jornal e visitar os imóveis com as corretoras. Encontrei a casa. Foi amor à primeira vista. O bairro, a rua, a localização, era a casa dos meus sonhos. A nossa terra já estava quase vendida. Tudo corria às mil maravilhas. Só que, no decorrer da negociação, o comprador da nossa terra não pôde comprá-la de uma só vez, como havíamos combinado. Diante disso, meu esposo prontamente desistiu da compra. Imediatamente comuniquei ao corretor que estava me assessorando, mas ele ficou insistindo, dizendo que eu poderia dar o sinal e que quando nós recebêssemos a outra parte do dinheiro, nós quitaríamos a casa e assim eu não perderia a compra. Nós já tínhamos comprado uma casa assim e não vi nada de errado. Convenci o meu esposo em fazermos da maneira sugerida pelo corretor. Meu esposo mandou que eu fosse à Caixa Econômica Federal saber qual a real condição que se encontrava a casa. E assim fiz. Antes de ir à Caixa, recebi um telefonema do gerente daquela imobiliária se oferecendo para me levar. Assim eu não precisaria entrar em fila, pois eles da imobiliária tinham pessoas amigas e eu não perderia tanto tempo. Até aqui tudo bem. E de pronto aceitei. Já na Caixa Econômica Federal, fui recebida por 2 funcionários. A funcionária que realmente me atendeu falou do débito de quanto eu deveria pagar à Caixa para atualizar as prestações em atraso. Solicitei a ela que colocasse
tudo em um papel timbrado da Caixa que carimbasse e assinasse. Assim, a imobiliária me deu os nada constas, certidões negativas do cartório, do imóvel e do dono da casa, tudo correto. Marcamos o dia de irmos ao cartório com as devidas pessoas, consumando assim a compra. Meu esposo prontamente fez várias melhorias em toda a casa. Eu estava muito feliz, pois realizei um sonho. Na véspera do dia de São Pedro, nos mudamos. Eu, muito feliz, dizia: a casa que Deus me deu. Tudo parecia perfeito. Em agosto, estávamos almoçando, quando a campainha tocou. Fui atender e um casal me deu boa tarde, perguntando pelo antigo proprietário da casa. Respondi que a casa era minha. Ele então respondeu que a casa iria para o leilão e que eles vieram entregar a intimação. Pensei que tudo aquilo era um grande engano. O meu esposo olhou para mim e disse: como é? Você me fez vender a minha terra para não comprar nada? Você comprou esse abacaxi? Agora descasque, que eu não vou dar nenhum passo. Descasque-o sozinha. Vocês podem imaginar como foi terrível para mim? Tudo parecia um grande engano. Imediatamente fui ao dono daquela imobiliária que me recebeu, dizendo que agiu corretamente, me vendeu o imóvel limpo de tudo, pois eu tinha recebido todos os nada constas e que não tinha como me ajudar. E o que ele poderia fazer era me apresentar ao advogado da sua imobiliária para saber como eu deveria agir e quanto seria o seu preço para acompanhar tudo e me defender. Dali por diante, começou a minha grande luta. Fui a vários advogados e todos me diziam que eu havia feito uma compra equivocada. Na opinião deles, só viam uma saída: fazer um acordo com a Caixa, pois a casa já se encontrava desde a época da compra no setor jurídico da Caixa e que legalmente jamais poderia ter sido vendido. O mais difícil, meus amigos ouvintes, é que muitos me olhavam com desconfiança, como se eu fosse cúmplice de uma grande armação, que eu já sabia da verdadeira situação da casa quando a comprei. Só faltava agora eu ser presa. Aí foi o início de uma grande luta. Uma certa noite, quando todos foram dormir, eu fiquei sozinha naquela sala e comecei a conversar com Deus. E lhe perguntei: por que tu fizestes isto comigo? Pois eu nunca fiz mal a quem quer que seja. Eu chorava copiosamente. Pensava que ia enlouquecer. Eu queria morrer. Não sei quanto tempo eu estava ali. Só sabia que estava muito atribulada, sofrendo muito e perguntando por quê. Por quê? Quando de repente eu ouvi, bem audível, uma voz que dizia: por que choras, se tu serás vitoriosa? Eu estou te usando. Parei, olhei para os lados e não vi ninguém. Não conhecia aquela voz. E ali suspeitei que era a voz de Deus. E perguntei: se sois vós, Senhor, me confirma na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nessa ocasião, eu era católica romana. Abri a Bíblia na passagem A Vitória de Judite. Li e de imediato recebi de Deus o dom da fé. Sobre o tema da fé podemos ler no livro de Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu estava aprendendo que, sem fé, é impossível agradar a Deus.
Pela manhã, eu disse para o meu esposo: Deus falou comigo e ele disse que eu ia ser vitoriosa. O meu esposo respondeu: você pirou de vez, que ele tinha vendido uma terra para comprar essa casa. E agora? Ele ia vender o quê? Só se fosse eu e os meninos. Então respondi que não sabia como seria, mas ele falou que eu seria vitoriosa. Eu acreditei. Meu esposo então respondeu: olha, não tem feitiço, nem macumba, que faça nós ficarmos com essa casa. Eu disse: não tem feitiço, nem macumba, mas tem um Deus no céu, que é o dono do ouro e da prata. E disse que eu vou ser vitoriosa. A voz de Deus é inconfundível. Ah, senhores ouvintes,